Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo João, e eu quero ler e refletir com você num pequeno versículo da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês no capítulo 11 o verso 35, que diz assim: Jesus chorou. Esse versículo é o menor versículo em a Bíblia no Novo Testamento. A minha geração cresceu com a máxima da masculinidade tóxica e machista que dizia que o homem não chora. Homem chorando é demonstração de fraqueza, fragilidade e feminilidade. O homem que chora é o homem do mimimi, é o homem que demonstra que não tem capacidade para aguentar a dureza rústica da vida. O homem que chora é o homem que não demonstra força para prover e cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, enfim, de todos aqueles que estão debaixo do guarda-chuva da sua responsabilidade. Por causa dessa criação tóxica, machista, eu tinha muita dificuldade com esse versículo, ver Jesus chorando, né? O Cristo chorando. Até que eu li o hino cristológico narrado por Paulo em Filipenses capítulo 2, e eu quero ler com vocês, para vocês, a partir do verso de número 5, Filipenses 2, 5 em diante, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser Deus, o ser igual a Deus, era algo que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Cristo se tornou humano, participou da condição humana, mas por outro lado, eleva o ser humano a uma condição divina. Um grande exemplo de amor pela humanidade em torná-la condição divina com sentimentos humanos. Um grande pensador cristão disse certa vez: Jesus era tão humano, mas tão humano que só poderia ser divino. A nossa capacidade de humanizar-se com as mazelas, sofrimento e as angústias humanas é o que nos torna mais próximo da essência da divindade. O choro de Jesus é uma grande lição de empatia, de solidariedade. Ele chora algo quase impensado. Um Deus que chora. Como pode o Todo-Poderoso chorar? Por que ele chorou? Por que Jesus chorou? Primeiro, porque se colocou no lugar do outro. Depois, ele tem uma capacidade imensa de esvaziar-se de sua situação de graça para se solidarizar com o outro, com a situação do outro. Jesus é um ser capaz de esvaziar-se para assumir a dor do outro e é o único ser que conheceu os dois tipos de morte. Abriu mão de sua divindade e abriu mão de sua humanidade. Antes de arrancar a causa da dor, ele sente a dor causada. E aí a gente pensa que não dá para ser solidário se nós não
esvaziarmos de nós mesmos. Ninguém é solidário quando se vê ou se sente todo poderoso ou muito poderoso. O choro, nesse sentido, é uma bênção. O próprio Jesus, no capítulo 5 de Mateus, vai dizer: bem-aventurado, felizes são os que choram, porque serão consolados. Então, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, a bonança, ela vem pela manhã. Outra coisa que nos leva a crer que Jesus chorou porque o choro é o instrumento humano que Deus nos dá para não sermos consumidos pela dor da angústia e os sofrimentos da vida. Nós absorvemos a dor do outro, nós colocamos toda a miséria do outro em nós, e para que a gente não adoeça, para que a gente não pereça, as lágrimas então são terapêuticas. Botando o choro para fora, nós somos sarados das mazelas do sofrimento humano. Que Deus lhe abençoe nos seus choros da madrugada, regados com orações e clamores, súplicas. Que Deus abençoe você. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.